Não, Silas, me responde. Não. O que está... A minha dificuldade nessa audiência está sendo essa. Eu sei que tem uma cláusula no contrato, no edital, que o fundo de investimento poderá contratar. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando objetivamente. Quando o fundo de investimento assumir a limpeza, manutenção predial, tudo que você descreveu, o fundo de investimento estará substituindo a função de quantos profissionais hoje diretamente contratados pelo Estado? Vamos lá, deputada. A priori, não vai ser o que vai ser substituído não é o ASB, é o modelo de contrato. Hoje, os ASBs eles têm um contrato administrativo com o Estado. Eles passarão a ser contratados pela empresa vencedora. É isso. Então, o que muda é a forma de contratação. Então, hoje, a priori, não vai ser substituído ninguém. A informação que você está dando em audiência não é a informação do edital. Não é a informação do edital. Eu vou suspender a audiência para que a equipe da secretaria se reorganize, porque as informações que estão sendo dadas estão em contradição com o edital. A pergunta que eu fiz é qual o número de auxiliares de serviço que hoje fazem a função, o trabalho, que passará a ser feito pelo fundo de investimento. Aí eu vou devolver a palavra ao Silas para que ele possa nos dar essa informação precisa. O número de ASBs que serão avaliados pela empresa, na região norte serão 608, né, sendo 475 na regional de Montes Claros, 133 na regional de Januária. Silas vai devagar. Vamos de novo. Na regional norte. Total serão 1.934 ASBs. Sendo 475 em Montes Claros, 133 em Januária, 358 na Metropolitana A, 648 na Metropolitana B e 328 na Metropolitana C. Ok. É isso. Era essa a pergunta. Obrigada. 1934, auxiliar de serviço de educação básica. No início da audiência, eu perguntei sobre a bonificação por desempenho excepcional a ser pago a quem ganhou o leilão. Ou seja, fundo de investimento vai receber o recurso para fazer o que está no contrato, e, além disso, o edital prevê um bônus quando a escola tiver um bom desempenho. E aí nos foi dito aqui em audiência pelo governo, agora há pouco, primeiro que esse bônus seria dentro dos 22.350.000. Aí eu fui lá perguntar para o edital. Não são. Então, é a contraprestação de 22.350.000 mais o bônus. Está escrito. Então, é preciso fazer a correção. O anexo E do edital, no 1.2.1. Adicionalmente ao pagamento da contraprestação mensal dos 22.350.000, efetiva a concessionária, o fundo de investimento que ganhou um leilão, poderá fazer jus ao bônus por desempenho excepcional. Então, nós estamos falando de R$ 1.117.500, porque o percentual desse bônus também está definido no edital. Então, se a escola melhorou, tem o desempenho, o fundo de investimento vai receber um bônus. Um outro ponto, o que vai ser avaliado será decidido pela secretaria. Não é verdade. O índice de apoio ao desenvolvimento educacional está descrito no edital. Podem ter critérios adicionais, mas o que será avaliado já está previsto no edital. O índice de apoio ao desenvolvimento educacional é calculado a partir de indicadores finalísticos, ou seja, pedagógicos, metade calculada com base na nota da evolução da proficiência média dos alunos e na nota de ampliação do percentual de alunos em níveis satisfatórios. Por isso está muito difícil fazer essa audiência, porque a gente tinha que ter as informações, não teve nenhuma apresentação para ser feita, com as informações nós nos debruçássemos em cima dela. Eu estou tendo que voltar no edital, porque as informações que o governo está nos passando ou são superficiais e genéricas, ou não correspondem ao edital. Então, essa é uma correção importante. O bônus pelo desempenho pedagógico da escola é além do valor que o fundo vai receber. E o índice já está definido no edital, não será pensado posteriormente. Então, fazer esse esclarecimento importante. O outro, já vou fazer de uma vez, Giovana, antes de passar a palavra, que também foi dito muito para a gente aqui assim, se não der certo, se a prestação não estiver sendo bem feita, eles não vão recebendo os valores. E ficou uma ideia boa de que vai receber só se tiver feito tudo bem feito. Não é verdade. Não é verdade. O edital, e a regra que vale desse contrato é o edital diz o seguinte, vai dividir o valor em dois grupos. O grupo, que é de 38% do valor, está garantido, independente se o serviço for bom ou for ruim. Então, os 38%. Então, nós estamos falando que, independente se o serviço tiver sido bom, excelente, maravilhoso ou péssimo, o fundo de investimento vai estar garantido os seus R$ 8.493.000.
A outra parte, se tiver tudo péssimo, se tiver feito um péssimo serviço, está garantido 85%. Então, se tiver tudo ruim, péssimo, está garantido 11.778.000 reais. Então, se der tudo ruim, se eles não fizerem nada certo, se ficar péssimo o serviço, 20.271.000 reais está garantido. Então, essa ideia de que o serviço mal prestado tem impacto na contraprestação, não é assim que está descrito no edital. No pior cenário, na pior avaliação que a Secretaria fará sobre o serviço prestado, está garantido 20.271.000 reais, porque é assim que está descrito no edital. Então, também eu preciso fazer essa correção, porque ficou uma ideia de que, olha, porque é uma ideia boa. Não prestou o serviço corretamente, bem, não recebe. Não é o que está no edital. Se você prestou um péssimo serviço e foi avaliado, que tem as notas de avaliação, o fator de desempenho na contraprestação é o nome. Então, se você tiver aí uma baixa avaliação de desempenho, você está garantido, você vai receber, no mínimo, 20.271.000 reais da contraprestação, fora o adicional pelo desempenho pedagógico, que não tem a ver com a infraestrutura do Estado. Olá, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. De investimento nas escolas. Será que os ASBs, os auxiliares de serviço de educação básica, vão perder os seus empregos nessas 95 escolas que foram leiloadas para esse fundo de investimentos? É a pergunta que o canal de Educação faz, e quem vai responder não sou eu, é a Denise Romano, pessoal. Ou melhor, na verdade, nem a Denise Romano. A Denise vai trazer um retrato do que poderá acontecer. Será que esses empregos serão absorvidos? O Estado de Minas Gerais faz exatamente agora a apresentação e fala em números pela primeira vez. Mais de 1.900 auxiliares de serviço poderão ficar prejudicadas na rede estadual de ensino. Porque caberá à seção em relação a essas empresas, poderá ser, pessoal, uma decisão delas, desse fundo de investimento. Eles é que vão decidir se você permanece ou não na instituição de ensino. E haverá interesse da permanência de vocês nas instituições? 1.900, mais de 1.900 escolas. Mais de 1.900 ASBs. Escolas, na verdade, são 95. Então, 1.900 servidores, distribuídas em aproximadamente 95 escolas, exatamente 95 escolas, que poderão perder os seus empregos na rede estadual de ensino de Minas Gerais. Como é que fica essa situação? Por isso, gente, o canal de Educação vai apresentar agora a fala da Denise Romano, ela que esteve lá nessa audiência, que contou com a presença lá do Silas, representantes da Secretaria de Educação, e que tentaram defender de todas as formas esse modelo para as instituições de ensino. Aí, gente, fica a pergunta. Os auxiliares de serviço vão perder o emprego? Isso é uma terceirização? Igual me perguntou um dia desse uma colega, Tancredo, isso é terceirização? Uma coisa é certa, a precarização chegou. E o canal de Educação vai apresentar na tela para vocês nesse momento. Acompanhe comigo. Poderá absorver as auxiliares de serviço da educação básica, que é um poderá muito distante. Porque quando diz a troca de um vínculo de uma ASB contratada pelo Estado, são as tias da merenda, tá, pessoal? As ASB são as tias que fazem a merenda, só para todo mundo entender. Vinculada com carteira assinada a uma empresa, qual que seria a jornada da ASB contratada com carteira assinada via a empresa? Porque a jornada de trabalho de uma ASB contratada pelo Estado são de 30 horas semanais. Qual seria a jornada? Então, essa é uma pergunta. Uma outra pergunta que é importante a gente fazer é toda a construção e toda a apresentação da secretaria girou muito em torno de que a secretaria o governo do Estado, vou corrigir, que o governo do Estado não teve a competência necessária para gerir os mais de 4.000 endereços das escolas, e que por isso, e nem os diretores das escolas tiveram essa competência, e que por isso é necessário a mudança da gestão para uma empresa. Eu pergunto, aliás, eu afirmo, o governo do Estado está dando uma grande declaração de que ele não conseguiu entregar ao que o gestor público precisa entregar quando está governando.
Não vale justificar que não foi possível fazer por uma série de questões durante 7 anos e, no final, entregar isso para um fundo de investimentos. E aí eu vou emendar com a pergunta. O fundo de investimentos, gente, não é uma super empresa que tem todas os braços necessários para executar o trabalho e de reforma, manutenção e segurança da escola. Eu vou perguntar, possivelmente, o fundo de investimento vai fazer subcontratações, né? Ele vai fazer subcontratações para as empresas prestarem, para outras empresas prestarem o serviço, porque um fundo de investimentos não é um fundo que tem uma varinha mágica de condão e vai dizer Shazam e vai materializar tudo o que está sendo dito aqui. A importância de uma escola em cada região que ela está, inclusive no quesito de que ele precisa contratar serviços, é para valorizar aquela região também, é para valorizar ali a comunidade, o território onde a escola está inserida. Então, com subcontratações de terceiros, porque a empresa, o fundo de investimentos, é um fundo que vai gerir os recursos. O fundo de investimentos não está diretamente na execução do que está sendo prometido. Muitos milhões, né? E a valorização da categoria? E a valorização das auxiliares de serviço da educação básica? E o piso salarial profissional nacional que nos foi negado sistematicamente, de todas as formas possíveis, no último período? Investimentos, o fundo de investimentos não pedagógicos. Eu vou traduzir. A empresa vai receber uma bonificação. Isso quer dizer que haverá, sim, interferência, mesmo que indireta, mesmo não prevista no contrato. Todo mundo sabe aqui como é que a escola funciona e como é que é o processo de pressão por resultado que a Secretaria de Estado da Educação imprime em cima dos trabalhadores em educação e em cima dos alunos. Se a empresa poderá receber uma bonificação por desempenho pedagógico da escola, gente, nós estamos falando de grana. Nós estamos falando de recurso público. Vocês acham que a empresa que está nessa jogada, que concorreu, vou mudar a palavra, que concorreu e foi habilitada para esse edital, não quer lucrar? E uma forma dela lucrar vai ser através de um bom desempenho pedagógico? Então, me desculpem a franqueza. Haverá, sim, interferência no processo pedagógico da escola, no trabalho pedagógico das professoras, das especialistas da educação, que estão lidando diretamente com a docência. Tem uma outra questão que é importante. O governo disse aqui, e é mais uma pergunta. Está excluída a merenda. Está excluída a cocção de merenda do escopo do contrato. Qual vai ser o critério que o Estado vai adotar? Porque nós temos hoje auxiliares de serviço contratadas que desempenham várias funções na escola. Qual será o critério? Já houve um levantamento prévio da Secretaria, das ASBs que trabalham com a merenda, que trabalham com a cocção da merenda, para essa discussão? Qual vai ser o critério? Nós vamos ter na escola ASBs vinculadas ao Estado, com 30 horas de jornada, e as outras vinculadas à empresa, com 44 horas de jornada de trabalho? Porque, por enquanto, a escala 6x1 que vai cair, mas, por enquanto, ela está em vigor. É isso que vai acontecer? E aí, uma última pergunta. Pensando aí no que o representante da Secretaria disse, sobre sempre pensar no horizonte. Como nós já participamos aqui na Assembleia de várias audiências que avaliam o Plano Estadual de Educação, que são as metas e as regras que o governo deveria entregar durante 10 anos para a comunidade, para os estudantes, para a sociedade, para melhorar os índices da educação no Estado, a gente olhou o horizonte quando a gente elaborou o Plano Estadual de Educação a muitas mãos, e agora a gente olha o resultado. Da mesma forma que nós olhamos o horizonte quando o governo lançou o projeto Mãos Dadas, que entregou matrículas do ensino fundamental para os municípios. Da mesma forma, e agora tem o resultado do projeto Mãos Dadas, que está suspenso pela ação da deputada, pela ação do Tribunal de Contas, por conter irregularidades. O SOMAR era o melhor dos mundos, era lindo. São 3 escolas geridas pelo projeto PROESSES aqui. As pessoas não recebem salário. O salário deles é atrasado. Em Betim, muitos aqui são de Betim, né, os meninos, os estudantes. Em Betim, a Prefeitura Municipal de Betim, em 2009, terceirizou a limpeza das escolas municipais. Sabe qual que é o resultado? E o horizonte?
as pessoas ficam sem salário no final do ano, que a empresa fecha, não, encerra as atividades, não paga o 13º, não paga os direitos das trabalhadoras que trabalharam o ano inteiro e vão embora. Então, é importante esse espaço, é importante a resposta das perguntas. E eu queria perguntar também para a secretaria, e acho que para os meninos também, né? Quando fala em avaliação de satisfação, sabe o que me veio à cabeça? Quando a gente entra numa loja, e aí tem aquele painel lá de satisfação, foi bem atendido, não foi bem atendido, ou foi mal atendido? Como é que vai ser a aferição disso? Como vai ser? Então, é um grande horizonte ruim que nós estamos vendo aqui, com desemprego. Quantas ASBs vão ser dispensadas dessas 95 escolas? É um número que precisa ser trazido aqui. Ah, vão ser as da limpeza. Beleza, quantas? Quantas serão dispensadas? O que vai acontecer com as que estão na cozinha? A jornada delas vai ser aumentada para condizer com a jornada da escola, da empresa? E essas perguntas nós fizemos. E o ponto das ASB, gente, que foram nas audiências públicas que o Estado promoveu, aqui no Tiradentes, lá em Montes Claros, o ponto delas foi cortado. Elas foram à audiência para tentar ter acesso às informações de qual seria o futuro delas dentro da escola, e o ponto delas foi cortado por participar dessas audiências. Nem os diretores das escolas, das regiões, aqui, todas as escolas de Belo Horizonte, da região metropolitana, foram convidados para participar. Deveriam ter sido convocados, inclusive. Não tinha ninguém nas audiências públicas, gente. Só a gente, ninguém, só os interessados, eu estou falando ninguém articulado pelo governo. Foi audiência pública para cumprir tabela, para cumprir formalidade, porque nem os diretores das escolas estavam presentes nas audiências públicas promovidas pelo Estado. Então, tem muitas questões nebulosas e é recurso público e escola não pode ser tratada como simplesmente um prédio, porque tem gente lá dentro. Tem pessoas lá dentro, tem trabalhadores lá dentro, e a gente vai continuar fazendo o processo de denúncia, mesmo que seja, e acreditamos que será, uma luta de longo prazo, porque nós vamos continuar fazendo a denúncia, a exposição e o escancaramento do que significa leiloar 95 escolas na Bolsa de Valores de São Paulo. Obrigada.